That's here. That's home. That's us. That's one small step for man, one giant leap for mankind. Os ecos do universo. Rodrigo, nosso tema de hoje para os ouvintes é um personagem muito presente na rotina do Centauri como um todo. A protagonista do nosso papo será a Estação Espacial Internacional, conhecida por aí como ISS. Vamos mergulhar nas informações, na história, nos números e no futuro da estação. Uma máquina que, acredite ou não, já está orbitando a Terra há mais de 25 anos, com gente lá dentro. Mais de 25 anos, é uma trajetória realmente impressionante, Marco. E no dia 2 de novembro do ano passado, em 2025, a humanidade comemorou exatamente um quarto de século da presença humana contínua nesse fantástico laboratório orbital. Absolute Cinema. Desde os anos 2000, nunca mais ficou vazia. E pasme, em 11 de março de 2025, a estação completou nada menos que 150 mil voltas ao redor da Terra. Cada volta leva cerca de 90 minutos. Então são mais de 16 órbitas por dia, uma verdadeira maratona cósmica. Olha, se a ISS tiver um odômetro ali marcando a quilometragem, vai estar marcando mais de 6,3 bilhões de quilômetros rodados, imagina só. É umas 40 vezes a distância da Terra ao Sol. E olha que nós só estamos começando a falar com os fantásticos números da ISS. E pensar que para chegar nesse ponto, a história começa bem antes, lá atrás. A história se inicia nos Estados Unidos da América do Norte em 1984, onde foi anunciado um plano para a estação chamada Freedom. Era um projeto dos Estados Unidos com a Europa, Canadá e o Japão. Um projeto audacioso, mas com um custo astronômico, com perdão do trocadilho. Mas antes de falar do espaço, precisamos lembrar o que estava acontecendo aqui na Terra nessa época. Nos anos seguintes do anúncio dos planos, consolidou-se o fim da Guerra Fria. E então, no ano de 1993, a Rússia foi convidada a se juntar ao projeto. E olha que curiosidade, naquele mesmo ano, o Congresso americano quase votou contra a construção da estação. A proposta de cancelamento foi rejeitada por apenas um voto. Foram 215 a favor do cancelamento e apenas 216 contra. Por um voto, ouvinte, a Estação Espacial, a ISS, não foi para o espaço. E você que adora quando a gente posta as passagens, não teria esse espetáculo celeste artificial. Em setembro de 1993, o vice-presidente estadunidense Al Gore e o primeiro-ministro russo Viktor Chernomyrdin anunciaram oficialmente o novo projeto. E o nome mudou de Freedom para International Space Station, ou como alguns chamavam informalmente, Alpha. E o pontapé inicial foi dado no dia 20 de novembro de 1998, com o lançamento do módulo Zarya, pela Rússia. Construído na Rússia, mas financiado pelos Estados Unidos da América. 2 semanas depois, o ônibus espacial Endeavour levou o módulo Unity da NASA para o espaço e os astronautas conectaram as duas peças. Começava então a montagem no espaço como um todo-poderoso Megazord, ou o Super Lego gigante. E esse Megazord seguiu crescendo por um bom tempo. A construção principal terminou em 2011, mas a estação continuava a evoluir. Em 2021, por exemplo, foi enviado o módulo russo Nauka, que significa ciência na língua russa. Enviaram também o Multipurpose Laboratory Module e o módulo de ancoragem Prinshal. Também entrou em operação o Bishop Airlock, da NanoRex, e o módulo expansível Beam, da Bigelow, que foi lançado em 2016. A história de construção da ISS é de fato uma verdadeira colcha de retalhos tecnológicas, com módulos dos Estados Unidos, da Rússia, Japão, Europa e Canadá, cada peça com sua função e todas interdependentes. O laboratório japonês Kibu, o europeu Columbus, além dos nós Harmony, Unity e Tranquility. É uma arquitetura absolutamente complexa. E o que une isso tudo? A colaboração internacional. São 15 nações parceiras, com centros de controle espalhados pelo mundo. O centro russo fica em Korolev, perto de Moscou, e o norte-americano fica em Houston, no Texas.
O módulo europeu Columbus é controlado a partir de Oberpfaffenhofen, na Alemanha, e Kibu, em Tsukuba, no Japão. É uma sinfonia de fusos horários e protocolos com trocas constantes de informação entre todos esses centros. Pois é, e cada um com a sua própria língua. As operações são um verdadeiro exercício de diplomacia e engenharia. Mas a beleza da ISS não está só na cooperação. Ela é um gigante, Rodrigo. Você sabe o tamanho dessa estrutura? Você sei. É imensa. E do início ao fim, são 109 metros de comprimento, mais ou menos o tamanho de um campo de futebol americano, incluindo ali as zonas finais. A largura com os painéis solares é de 73 metros e a altura chega a 27 metros. A massa é de mais de 440 mil quilos, sem contar quando as naves estão acopladas. E os painéis solares que geram energia para tudo isso cobrem uma área de quase 1 acre, ou seja, mais de 4 mil metros quadrados. Eles produzem de 75 a 90 kW de potência, o que dá cerca de 735 mil kWh por ano. Dá para abastecer uma pequena cidade inteira. E com todo esse brilho dá para ver a estação a olho nu aqui da Terra, parecendo um ponto luminoso que até rivaliza com Vênus em intensidade. Basta saber a hora e o lugar certo para olhar. Mas é claro que você aqui, ouvinte assíduo do Centauri, que segue a nossa página no Instagram, sabe disso. Afinal, o sucesso das publicações com informações sobre as passagens da ISS é estrondoso. E ela viaja bem rápido, a uma velocidade de cerca de 28 mil km por hora. Ela dá uma volta completa ao redor do Sol a cada 90 minutos. E em um dia, a estação percorre a distância equivalente de ir da Terra até a Lua e voltar. Os astronautas veem cerca de 16 nasceres e pores do Sol por dia. A uma altitude média que varia entre 270 e 500 quilômetros, a ISS passa sobre 90% da população mundial. Qualquer um pode rastrear onde ela está e ver da sua cidade, menos o Marco, que vive em São Petersburgo. Já tá bom de bullying sobre eu não conseguir mais visualizar a ISS daqui, ok? E essa velocidade toda tem um efeito curioso. Por causa do atrito atmosférico, mesmo sendo minúsculo, a estação está constantemente perdendo altitude. Por isso, são necessárias manobras periódicas para reposicioná-la à órbita. Em novembro de 2025, por exemplo, tiveram 2 subidas à órbita em 2,7 km para garantir as condições ideais para a chegada da nave Soyuz MS-28 e a volta da MS-27. E a sobrevivência dos astronautas também é outro fator de alta relevância. Eles vivem lá dentro por meses. Atualmente, a estação tem um baixo volume habitável de 388 metros cúbicos, o que é comparável à cabine de um Boeing 747. Mas também já teve astronauta que disse que é mais espaçoso do que uma casa convencional de 6 quartos. 7 dormitórios, 2 banheiros, uma academia, uma cúpula com visão de 360 graus. É uma casona, hein? E a forma como dormem os astronautas é muito maluca. Eles se prendem às paredes com sacos de dormir para não flutuar enquanto descansam. Alguns preferem se amarrar, outros gostam de flutuar livremente pelo pequeno espaço. É uma questão de gosto pessoal. Mas não pense que é molezinha não, viu, pessoal? O tempo de trabalho é puxado. Eles passam cerca de 6 meses em missão, realizando experimentos, fazendo manutenção e, claro, se exercitando pelo menos 2 horas por dia para combater os efeitos da microgravidade nos músculos e ossos. É um ambiente único para a ciência, mas que podem trazer malefícios para a saúde se eles não se moverem. Já foram realizados mais de 2.500 experimentos com mais de 3.600 pesquisadores envolvidos. E os experimentos são dos mais variados, desde biologia e física até astronomia e meteorologia. A microgravidade é um laboratório perfeito para estudar fluidos, crescimento de cristais e os efeitos da radiação. Os astronautas também testam equipamentos como impressoras 3D e até máquinas de café expresso. Essa, eu e muita gente que nos ouve se interessou, tenho certeza. E claro, estudam os efeitos no próprio corpo humano, desde os músculos, ossos, sistema cardiovascular e até os olhos, que sofrem alterações no espaço dada a mudança na gravidade. Para darmos um exemplo, quem aí da nossa audiência se lembra daquele estudo de agricultura espacial?
A astronauta estadunidense Jessica Meyer cortando folhas de mostarda Mizuna no módulo VEG-04B. Pessoal, a estação tem até uma estufa. Os astronautas plantam, cuidam e às vezes até comem a salada que eles mesmos cultivam no espaço. É o futuro da alimentação para missões mais longas, como uma viagem a Marte, por exemplo. Talvez até os testes de cultivos em solo lunar que nós trouxemos no Fronteiras da semana passada não se encaixem nesse contexto da ISS. Pois é, não é só a ciência que mantém a ISS ocupada. A manutenção é um trabalho constante. As caminhadas espaciais, chamadas de EVAs, são uma parte crucial desse processo. Desde o início da montagem, em 1998, já foram realizadas mais de 260 caminhadas espaciais. A primeira caminhada foi no dia 7 de dezembro de 1998, com os astronautas Jerry Ross e James Newman, para conectar cabos entre Zarya e a Unity, e já tivemos marcos importantes. A primeira mulher a fazer uma caminhada espacial na ISS foi a Tammy Jerningham, em maio de 99, durante a missão STS-96. E a caminhada mais longa da história foi em 2001, com os astronautas Jim Voss e Susan Helms, que ficaram 8 horas e 56 minutos fora da estação durante a STS-102. Já do lado russo, o recorde é de 8 horas e 13 minutos, alcançado por Alexander Misurkin e Anton Shkaplerov na expedição 54, quando repararam uma antena. Também tivemos o primeiro canadense a fazer uma caminhada espacial, Chris Hadfield, em abril de 2001, e o primeiro francês foi Philippe Perrin, em junho de 2002. O primeiro japonês foi Soichi Noguchi, em julho de 2005, e o primeiro europeu da ESA foi o alemão Thomas Reiter, em agosto de 2006. Mas como não são tudo flores, não podemos esquecer dos perigos. Em 2013, o astronauta Luca Parmitano teve uma experiência aterrorizante quando a sua água do capacete começou a vazar durante uma caminhada. Foi um susto que mudou os protocolos de segurança. E em 2004, o cosmonauta Alexander Kaleri teve um problema similar com sua roupa Orlan, quando sua água de resfriamento superaqueceu e formou gotículas dentro do capacete do cosmonauta. E tem um episódio bem curioso que vale citarmos aqui: o reparo do painel solar rasgado em 2007. O astronauta Scott Parazinski, que também era médico, usou uma espécie de abraçadeira improvisada para costurar o painel enquanto estava na ponta do braço robótico, estendido então por uma lança de inspeção do ônibus espacial. É como se o cara tivesse feito uma cirurgia no espaço a 400 quilômetros da Terra. Em abril de 2010, tivemos o recorde de mais mulheres no espaço ao mesmo tempo. Foram a Tracy Caldwell Dyson, Stephanie Wilson, Dorothy Metcalf Lindenberger e a japonesa Naoko Yamazaki, todas juntas na ISS. E o maior agrupamento humano no espaço foi de 13 pessoas durante a STS-127 em 2009, marca a qual já foi igualada algumas vezes posteriormente. Em termos de permanência, o americano Frank Rubio passou 371 dias consecutivos no espaço entre os anos de 2022 e 2023. A mulher com a missão mais longa foi Christina Koch, com 328 dias entre os anos de 2019 e 2020. E a Christina Koch também foi a escolhida para a missão Artemis II. E o recorde total no espaço por uma mulher é de Peggy Whitson, com 675 dias acumulados. O corpo humano é posto à prova de maneiras extremas. Os fluidos corporais sobem para a cabeça, os ossos perdem densidade, os músculos atrofiam. É por isso que as pesquisas na ISS são tão vitais para planejar futuras missões à Lua e a Marte. E esse planejamento já está em andamento. A ideia é usar a ISS como um trampolim para o espaço profundo. Mas o fim está no horizonte? Por um tempo, a dúvida pairou, mas em julho de 2026, a Roscosmos e a NASA chegaram a um acordo fundamental. Exato. O chefe da Roscosmos, Dmitry Bacano, e o administrador da NASA, Jared Isaacman, confirmaram a extensão das operações conjuntas da ISS até o ano de 2030. Até lá, continuaremos com voos de tripulação integrada, como o recente lançamento da Soyuz MS-29, levando os astronautas Petri Dubrov e Anna Kikina, junto com o astronauta americano Enel Menon.
A missão deles deve durar cerca de 261 dias, com 38 experimentos científicos russos e 2 caminhadas espaciais programadas. Atualmente a ISS está tripulada com 10 astronautas e cosmonautas, e essas missões integradas são fundamentais. Elas garantem que sempre haja um russo e um americano a bordo para manter cada segmento da estação funcionando, mesmo em caso de imprevistos. Esse acordo de voos cruzados foi assinado em 2022 e já foi renovado 3 vezes desde então. Mas após o ano de 2030, a ideia é desativar a ISS de forma controlada. A NASA já contratou a SpaceX para construir um veículo espacial para desorbitar a estação e levá-la a um ponto seguro no Oceano Pacífico. Se ninguém mudar de ideia e isso acontecer de fato, será o fim de uma era, mas também o começo de outra. E as agências estão se planejando. A Roscosmos e a NASA vão continuar coordenando e trocando informações técnicas para criar padrões comuns que possam ser usados em suas estações nacionais que virão depois. É a continuidade da cooperação mesmo após o fim da ISS. O legado da ISS é imenso e será infinito. Ela está nos livros de recordes como o objeto mais caro já construído, com um custo superior a 168 bilhões de dólares. Só a Rússia, desde 1994, gastou 14,2 bilhões de dólares na criação e manutenção da estação. É um investimento enorme, mas trouxe conhecimento e tecnologia que beneficiam a todos no nosso planeta. Desde avanços na medicina até novos materiais, o retorno é realmente incalculável. E mais do que isso, ela simboliza o que nós podemos alcançar quando trabalhamos juntos. Uma verdadeira lição de que, apesar das diferenças, o desejo de explorar e descobrir pode unir a humanidade. A Estação Espacial Internacional não é apenas um feito tecnológico. É um testemunho da nossa capacidade de sonhar alto e, com um esforço conjunto, transformar esses sonhos em realidade. É um ponto brilhante no céu noturno e na história da humanidade. E, pelo menos até o fim desta década, continuará a ser o nosso lar fora da Terra. Todos vocês podem ver a ISS no céu, menos o Marco. Você acabou de ouvir o CentauriCast Entre as Estrelas.